todos bem-vindos ao nosso terceiro dia, né, de encontro do curso Desvendando a Ciência Política, e hoje nós temos o privilégio de ter como centro do palco a obra O Leviatã, de Thomas Hobbes, que será conduzida pelo professor Rogério Maquino, e aí nós seguiremos, evidentemente, as mesmas sistemática, incorporando a sugestão que o professor Oséias deu no início, né? À medida que vocês forem se sentindo provocados, vocês vão pedindo a fala aí, fazendo os apontamentos de vocês, e a gente vai dialogar. Professor Rogério, é contigo. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá uma olhada aqui, vocês estão conseguindo me ouvir? Ontem estava com um probleminha com o microfone. Hoje, como é que está? Está claro? Todo mundo está ouvindo bem? Beleza, que bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de mais um grande teórico da ciência política, da teoria política, que é o Thomas Hobbes. Eu pensando no caráter didático, né, como o nosso curso é um curso introdutório, então eu sempre tenho uma preocupação muito grande com a didática. E então eu baseei 80% dessa apresentação nesse livro introdutório chamado 10 lições sobre Hobbes, do Fernando Magalhães. Né? Ele é um livro barato, menos de R$10, e ele sintetiza em 100 páginas os pontos principais do Thomas Hobbes. Então eu baseei ele, a apresentação, né, nesse livro, nesse comentarista da obra do Thomas Hobbes, porque, como eu disse, é um livro de fácil leitura e também de fácil acesso. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar sobre o Thomas Hobbes, não sei se vocês conseguem ver aí, ou está muito ruim o slide, né? Mas o Hobbes, a gente pode pensar nele numa ruptura com os antigos que a gente estudou no módulo passado. Vocês devem se lembrar que, para o Aristóteles, o homem ele é um animal social, o homem é um animal político. Consequentemente, o Estado é uma consequência da própria existência humana. Então, o Estado ele é natural para o ser humano. Na visão aristotélica, então, né, o Estado é algo natural, é da natureza humana, um reflexo da natureza humana. Já para o Thomas Hobbes e para outros pensadores da era moderna, né, que são chamados contratualistas, o Estado ele não é natural. O Estado ele nasce de uma decisão voluntária do ser humano, né, de uma decisão voluntária e irracional do ser humano para conseguir mais segurança. Né? Consequentemente, o Estado ele não é natural, mas o resultado de um contrato entre seres humanos. E aí a gente tem uma ruptura, né, entre o pensamento antigo e o moderno. Né? O Estado como natural e o Estado como uma construção social, um artifício. Bem, o Hobbes ele nasceu em 1588, morreu em 1679. Ele viveu bastante para os parâmetros daquela época, ele viveu 90 e poucos anos. Né? E ele acabou também, assim como o Maquiavel, que se transformou num autor maldito, né? Que daí o Maquiavel acabou, o adjetivo maquiavélico acabou tendo um sentido pejorativo, embora a obra do Maquiavel, como a gente viu ontem, não tem essa lógica, né, estritamente negativa. Né? A gente viu que na realidade é muito mais amplo que isso, tem uma dimensão pragmática, realista, né, muito mais ampla, mas o adjetivo maquiavélico foi apoderado, né, de forma pejorativa. Né? O adjetivo hobbesiano também acabou sendo apropriado de forma negativa. Quando você fala em um estado hobbesiano, as pessoas já pensam num estado anárquico, num estado caótico, num estado belicoso. Ou também
quando fala, né, em Thomas Hobbes, imagina num estado autoritário, absolutista, ditatorial, ou pensa também na natureza humana má e egoísta. Então, o adjetivo hobbesiano acabou sendo estigmatizado a partir desses elementos que eu acabei de comentar, né, como se fosse uma característica negativa. Mas a gente vai ver que, na realidade, o pensamento hobbesiano é muito mais complexo do que essa mera adjetivação negativa. O ponto de partida para compreender a teoria política do Hobbes é entender o conceito de natureza humana. Aí no slide vocês veem, né, 3 perspectivas sobre a natureza humana: a russoniana, a lockeana e a hobbesiana. Geralmente, quando a gente vai dar aula introdutória de filosofia, a gente fala, ó, as 3 perspectivas modernas sobre a natureza humana são que o homem nasce bom, lá no Rousseau, né, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe, né, o ser humano é mau, é a natureza, né, no estilo hobbesiano, o ser humano é mau, mas daí por isso que você precisa do Estado e da religião para contê-lo, e a lockeana, que vai dizer que não, o ser humano não nasce bom nem mal, mas são as experiências que ele vai tendo ao longo de sua vida que vai moldando o ser dele, fazendo que ele tenha mais inclinações para o bem ou para o mal. E se a gente agrega ainda a filosofia contemporânea, existem outras 2 possibilidades de natureza humana, uma que é a nihilista, que seria a ideia de que o ser humano ele não tem uma natureza humana, então o termo natureza humana é um termo vazio. Seria um termo mais ou menos como a chiforínfula do Chaves, né, que assistiu Chaves, aí lembra da chiforínfula. Existe a palavra, mas aquilo ao qual a palavra se refere não existe. Então, nessa perspectiva nihilista, existiria a palavra, a expressão natureza humana, mas o referente empírico no mundo real não existe. E uma quinta e última possibilidade sobre a natureza humana é que a natureza humana ela existe, mas ela transcende a lógica de bem e mal, mesmo porque os conceitos de bem e mal eles variam de sociedade para sociedade e de tempo histórico para tempo histórico. Mas vamos retornar, né, a esse quadro aí sobre o que, né, como seria o ser humano natural, a natureza humana, e vamos partir dessa visão, desse pressuposto, um pouco até estereotipado, né, de que o Hobbes supostamente diria que a natureza humana é essencialmente má, para a gente poder seguir no raciocínio. Então, aqui, né, eu coloco o raciocínio lógico para a gente entender o pensamento hobbesiano. Partimos das premissas. Todas as pessoas, elas Agora imagine que essas pessoas, mais ou menos iguais, elas desejem a mesma coisa. Né? Se elas desejam a mesma coisa, elas vão brigar por essa coisa a qual elas desejam. E se você não tem alguém ou algum poder superior para separar essas pessoas, né, elas vão brigar, elas vão cair na porrada. Então, né, a conclusão é de que o estado natural das pessoas, dos seres humanos, é a guerra. Então, o estado natural é uma guerra de todos contra todos. E daí tem aquela famosa frase, o homem é o lobo do homem. A ideia de que, né, o homem ele sempre quer arrancar o pedaço do outro. Né? Ele é egoísta, e se deixar ao Deus dará, né, eles vão brigar entre si. Se não tiver uma força exterior para segurar o homem, para aplicar sanções, para ser coercitivo sobre o homem, ele vai fazer coisa errada. Né? Um exemplo bobinho que a gente usa para tentar ilustrar, né, para tentar compreender assim, em nível inicial, é imaginar, por exemplo, o que acontece quando o Estado se afasta, se torna ausente. Né? Uma greve generalizada de policiais. Então você não tem a força exterior para conter as pessoas. O que as pessoas fazem? Né? Daí você vê festival de saques. Então, aonde você não tem uma força exterior para conter as pessoas, né, as pessoas vão à loucura, fazem coisas loucas. Até
quando a gente dá essa aula, geralmente os alunos falam de um livro, de um filme, né, que tinha na Netflix, que acho que é Uma Noite de Medo, uma coisa assim, que as pessoas, né, uma noite em que o Estado não vai punir você pelos seus crimes, daí todo mundo começa a querer se vingar, matar todo mundo, manifestar, né? Então essa é uma ideia, que as pessoas, né, se deixar sem nada para vigiá-las, né, elas vão fazer bobagem. Se alguém souber o nome do filme aí que eu comentei, coloca aí no chat pra gente. Uma Noite de Crime, Uma Noite Sem Medo, uma coisa assim. Mas o Hobbes, ele vai dizer que essa lógica do estado de natureza, né, não dá para aguentar. Ninguém aguenta brigar o tempo todo. Mesmo nesse estado de natureza, que supostamente a pessoa mais forte seria mais privilegiada, né, esse cara que é mais forte, uma hora ele precisa dormir. Né? Uma hora ele precisa dormir, e mesmo para ele sendo mais forte, ele não está salvo. A hora que ele dormir, ele pode ser morto. Então, ninguém está a salvo no estado de natureza. No estado de natureza, eu não tenho punição, eu tenho a liberdade completa, mas eu corro risco de vida o tempo todo. Né? Do que me adianta a liberdade se eu corro risco de vida o tempo todo? Então, a forma de você se proteger é abrindo mão, né, voluntariamente, racionalmente, de uma parte dessa liberdade. Né? Você abre mão da sua liberdade para cedê-la a um Estado, concedendo outros direitos também a esse Estado, para que esse Estado tenha força o suficiente para conter todo mundo e prover a segurança para todo mundo. Então, o objetivo do Estado, quando os seres humanos se juntam e contratam, né, assinam metaforicamente o contrato social para que surja o Estado, esse Estado, você abre mão da sua liberdade, né, e em contrapartida, esse Estado vai proteger o maior número possível de vidas. Então, é um contrato para que a gente tenha segurança. Aqui, a gente pode ver, a imagem não está nítida, mas essa é a capa do livro O Leviatã, que é a obra mais famosa do Hobbes, que é a obra mais famosa do Hobbes, e na capa dele você teria a ilustração do Leviatã. Aí não dá para perceber, mas cada um desses pontinhos no corpo da figura, ele é uma pessoa. Ou seja, né, para o Hobbes, né, o Estado, ele, né, somos todos nós, é a composição de toda a sociedade. E esse Estado, por ser composto dessa seção de direitos de cada um e de todos, né, é que gera toda essa força para poder conter qualquer desvio ou qualquer exagero que um desses indivíduos contratantes venha a fazer, venha a praticar. É por isso que o Leviatã ele é muito entendido como uma teoria que tenta justificar o poder absoluto dos reis na era moderna. A gente tem que levar em conta que, nesse período histórico, século XVI e XVII, aí a gente tem a ascensão dos regimes monárquicos absolutistas lá na Europa. Né? Todo mundo lembra do Luís XIV, o Estado sou eu. Né? Então, a ideia de que o soberano ele tem o poder absoluto sobre a vida e a morte de cada um de seus súditos. E uma coisa muito interessante é que o nome do livro, né, do Leviatã, ele é, ali embaixo, Leviatã, ou Matéria, Palavra e Poder de um Governo Eclesiástico e Civil. O que isso significa? Significa que o Estado, e vocês podem olhar na figura, de um lado ele tem a espada, que representa o poder civil, e do outro ele tem um cetro religioso, que representa o poder da igreja. Então o Estado, esse Leviatã, ele é um monstro que engloba os poderes civis e eclesiásticos. Então o Estado ele engloba tudo. Tanto, né, do lado civil a força da espada, como também a do convencimento, a da persuasão religiosa também, né, nesse estado. Aqui eu coloco uma diferenciação sobre essa questão de relação entre religião e política, Estado e igreja, em três fases.
né? Por Santo Agostinho, lá na Idade Média, qual que seria a relação ideal entre igreja e Estado? Seria uma relação na qual o Estado ele é tutelado pela igreja. A igreja dá o norteamento moral para o Estado. Santo Agostinho vai falar, se você não tem governantes cristãos e que tenha senso de justiça cristão, o que é o Estado senão um bando de ladrões? Então, e quem é que deve tutelar para que esses governantes ajam de forma ética? É a igreja. Então, a igreja deve tutelar ao Estado. A igreja maior do que o Estado. Na lógica robesiana, é o contrário. O Estado engloba a igreja. A igreja ela é o braço do poder eclesiástico, né, para poder controlar a população. Como é que você faz para as pessoas não irem à loucura, sair saqueando tudo ou fazendo tudo o que quer? Né? Você usa os dois instrumentos, convence ela de que é pecado, que Deus não quer que faça isso, e se a pessoa não se convence desse jeito, usa a força da lei, usa o cacetete. E, posteriormente, lá na contemporaneidade, o sociólogo Max Weber vai falar que a relação ideal entre igreja e Estado é a separação, que a gente vai chamar de processo de laicização ou secularização. Ou seja, igreja e Estado se funcionam melhores separados do que misturados. Então, a ideia de secularização. Mas veja que nessas fases anteriores, como no caso robesiano, né, a lógica não é essa. Mas a gente vê como que evolui o pensamento. Aí é quase uma lógica, tese, antítese, síntese, né, como as coisas vão mudando essa concepção de relação entre uma coisa e outra ao longo do tempo. Aqui eu coloco duas críticas, né, que é feita essa lógica robesiana. Né? Uma das críticas vem do John Locke, que é a ideia que o John Locke comentando o Thomas Hobbes, a ideia do Thomas Hobbes. Os homens são tolos o bastante para proteger dos danos que podem sofrer por doninhas ou das raposas, mas ficam contentes e tranquilos em ser devorados por leões. O que o John Locke quer dizer com essa frase? Ora, no estado de natureza, né, as pessoas estão ameaçadas por doninhas e raposas o tempo todo. Mas se essas pessoas abrem mão da sua liberdade e assinam o contrato social para ser cuidado pelo Estado, em vez de eles serem atacados por doninhas e raposas, eles vão ficar à mercê de leão. O Estado é muito, para o Locke, né, é uma ironia do Locke, o Estado pode ser muito mais ameaçador se você ceder muito da sua liberdade para ele do que se estivesse no estado de natureza. Então, essa ideia de conceder tanto poder ao Estado também é igualmente ou até mais perigoso. E aqui, né, embaixo, a gente estava comentando as relações entre literatura e política. Às vezes eu acho que a literatura consegue apreender os fenômenos políticos em alguns dos seus aspectos de forma mais contundente, clara e reflexiva do que a própria ciência ou filosofia política. Né? E o George Orwell, que é famoso por livros como 1984 e a Revolução dos Bichos, aqui faz, né, um comentário, né, que contém uma crítica implícita à lógica robesiana em geral. Aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem nenhuma e nem outra. Algo similar vai ser comentado pelo sociólogo Zygmunt Bauman. E também é muito interessante, se tiver algum psicólogo aí entre o pessoal que está assistindo, né, pensar num paralelo entre o que o Hobbes fala com o mal-estar da civilização do Freud. Porque na lógica da psicanálise freudiana nesse livro, é a ideia de que as pessoas precisam renunciar ao seu instinto para conseguir viver em sociedade. Mas quando elas renunciam aos seus instintos, elas passam a ficar angustiadas, ter um mal-estar, né, por não conseguir satisfazer os seus instintos e a sensação de que nunca serão felizes, porque seus instintos mais primitivos jamais serão satisfeitos. Então, também é um outro paralelo aí interdisciplinar que a gente pode pensar a partir dessa lógica. Como eu havia falado, né, que isso que eu falei até agora, eu utilizei uma estratégia de
tipo ideal polar, que é exagerar um argumento para a gente compreender melhor. Mas, como eu disse, a gente não pode também levar essa caricatura às últimas circunstâncias e achar que realmente o Hobbes pensava que todo mundo é super mal e perverso e, né, levar esse argumento às últimas circunstâncias. Olha o que o comentarista fala sobre o Hobbes. Hobbes acredita que nem todos têm uma maldade intrínseca. Na realidade, haveria menos pessoas perversas do que justos. O problema é que a incerteza nos faz antecipar comportamentos agressivos como a autodefesa e a autoproteção. Ou seja, na realidade, ele até cede na ideia de que talvez hajam mais pessoas justas do que perversas. Mas imagine num universo de 100 pessoas, nas quais 80 são justas e 20 são perversas, más, ladras. Né? Se você não sabe exatamente, né, o que se passa na cabeça de qualquer um, você vai adotar um posicionamento defensivo e vai tratar todo mundo, né, ou, né, se precaver de todo mundo como se todo mundo fosse mau e perverso. Nesse caso, você não vai arriscar deixar... Né, se você sabe que tem 20 pessoas que não são ladras, mas tem 20 pessoas que são ladras, você não vai arriscar deixar dormir com as portas da sua casa abertas, né, ou sair para viajar numa viagem de 15 dias e deixar tudo destrancado. Né? Então, você antecipa a maldade de uma parte da sociedade. Um ponto polêmico sobre o Hobbes é sobre o direito à resistência. Só que isso é uma interpretação que fica implícita, né? Ele coloca lá a premissa e é uma interpretação que a gente faz a partir dessa premissa. Lembra-se que o Estado nasce e ele tem que ter como contrapartida oferecer a segurança para o maior número de pessoas? Mas então, esse Estado ele é legítimo quando ele não consegue fornecer a segurança para o seu povo, da vida e dos bens do seu povo? Porque se o povo aceita, né, o povo aceita abrir mão, né, da sua liberdade, de parte dos seus direitos, né, intrínsecos, naturais, digamos assim, para que o Estado possa prover segurança, no momento em que o Estado ele não provê a segurança, então ele não está cumprindo. Né? A implicação lógica é que a obrigação dos súditos para com o soberano acaba, né, quando o Estado não cumpre os objetivos para o qual ele foi contratado. Esse é um ponto polêmico e que a gente pode debater. E aqui um último ponto que eu vou comentar é sobre o uso político do pensamento hobbesiano. Essa ideia de que as pessoas são maus e que o caos se instala toda vez que você não tem um Estado forte o suficiente, né? Você não tem um Estado forte, o caos, a desordem, né? a guerra de todos contra todos acontece, ele é um argumento que é distorcido, né? É caricaturizado, exagerado, né? Por alguns ideólogos de regimes autoritários para justificarem a instauração de ditaduras. Né? No Brasil, o general Golbery de Couto de Souza, né, que foi um ideólogo do golpe de 1964, ele tentou justificar o golpe de 1964 a partir da teoria hobbesiana. Ou seja, ele fez ali, né, uma tomada de três pinos, um arranjo tupiniquim para tentar ajustar a teoria hobbesiana, né, ao que acontecia no Brasil para justificar. Não, olha, os militares tiveram que interferir porque o Brasil estava entrando num estado de anarquia, de caos, de guerra contra todos. Por isso foi necessário, né, levantar esse Leviatã para conter um caos e que o Brasil caísse aos pedaços. Então, esses são os meus pontos de forma resumida sobre o Hobbes. Daí agora eu passo a palavra para os professores e para o pessoal para a gente poder debater esses pontos.